que prazer é descansar na força do teu braço, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descansar na força dos teus braços, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu.
Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, nós estamos tratando esses dias sobre Gênesis, aquela passagem lá que fala, entre aspas, da queda do homem. Já falamos algo sobre o jardim, falamos sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. E hoje nós vamos falar sobre a serpente, tá? A serpente. Veja, eu tenho dito para as pessoas, e aqui eu quero voltar a repetir isso, que depois de muito estudar, muito analisar, fazer várias pesquisas, eu observei que não existe uma concordância nos estudiosos, nos teólogos a respeito desta passagem. Cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa, cada um interpreta de uma forma, de uma maneira. Bom, e a maneira que eu interpreto esta passagem é que ali era uma metáfora. Aliás, até mesmo sobre o escritor da Bíblia, o escritor do livro de Gênesis, melhor dizendo, os estudiosos eles têm dúvidas, eles não afirmam, por exemplo, ninguém afirma que tenha sido Moisés. E há quem até acredite que foram mais de uma pessoa que escreveu o livro de Gênesis, porque a escrita vai mudando, começa de um jeito, termina de outro. E esse livro ele foi encontrado aos pedaços, como se fossem bilhetes, e depois fizeram a junção. Tá? Quando nós vamos estudando, vamos pesquisando, nós vamos encontrando uma série de coisas que o homem fez, mexeu nos livros, mexeu na Bíblia, mas isso não diminui a minha fé em Deus, pelo contrário. Isso vai cada vez mais me dando desejo de estudar, desejo de buscar um entendimento. Isso vai aumentando cada vez mais o desejo de conhecer. Bom, e eu cheguei à conclusão, e esse é o meu entendimento, que ali era uma metáfora, que ali era, até porque foi Deus quem criou tudo ali. Se nós lermos, se você ler, Deus criou o homem, criou a mulher, criou a serpente, criou o jardim, plantou a árvore da vida, plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enfim, Deus falou que o homem ia morrer, mas o homem não morreu. Aí se diz, não, mas morreu espiritualmente. Aí vieram outros castigos que não foram a morte, né? Esses castigos não foram a morte. Bom, mas vamos lá, senão eu tenho tantos versículos aqui para falar para você. Qual é a passagem que nós estamos analisando e falando da serpente? Está lá em Gênesis, no capítulo 3, quando diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Então veja, aqui nós vemos que foi Deus quem criou a serpente. E uma serpente que fala, alguém vai dizer assim, mas a serpente não poderia falar? Aí eu pergunto, mas quem iria fazer a serpente falar? Deus? Ou foi supostamente o diabo, como muitos dizem que a serpente era o diabo, um ser espiritual que estava usando ali a serpente, que estava possuindo a serpente. Ora, a única vez que na Bíblia fala de um animal que falou foi aquela lá, a mula, né?
Balaão. Então, e ali foi Deus. Então, já não é uma coisa assim que nos leva a crer que isso aqui seja algo literal. Aí, olha só, ela perguntou à mulher, então a serpente perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que o comeu também. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero dizer para você que existem várias passagens na Bíblia que falam a respeito da serpente. Por exemplo, eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Em Mateus, capítulo 23, Mateus, capítulo 23, tem vários versículos aqui, tá? Mateus 23, versículo 33, Jesus chama os fariseus de serpentes, de raça de víboras, tá? Jesus diz assim, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Então Jesus, ele se dirigiu aos fariseus e chamou os fariseus de serpentes. Observa, percebe isso? Então, não era literal. Quem sabe até você mesmo já ouviu alguém dizer alguma vez assim, puxa vida, aquela pessoa lá é uma serpente, é uma jararaca. Ou seja, uma pessoa que tem um espírito ruim, é uma pessoa que, com as suas palavras, ela envenena, ela lança dúvidas, tá? No livro de Números também fala a respeito de serpente, que Deus manda, o povo tinha se rebelado contra Deus, tá? O povo tinha se rebelado contra Deus, e aí Deus mandou serpentes abrasadoras, e essas serpentes picavam as pessoas, o povo, e quando o povo clamou, e Moisés então falou com Deus, então no versículo 9 de Números 21, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Aliás, o próprio Senhor Jesus faz referência a essa passagem, dizendo que assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, e o Filho do Homem também seria levantado. Ou seja, quem olhasse para aquela serpente de bronze seria curado. Quem olhasse para Jesus seria salvo. Tá? Então, uma metáfora. Ali, nessa passagem de Número, as serpentes que picavam eram realmente literais. Mas quando Jesus se refere fazendo a comparação entre ele e a serpente de bronze, né? Era uma metáfora, tá bom? Tem algumas passagens interessantes que eu vou ler para você. Por exemplo, em Gênesis mesmo, Gênesis capítulo 49,
Gênesis 49, versículo 17, tá? Deus chama uma das tribos de serpente. Fala que Dan era serpente. Olha só, 49, 17, que diz assim, olha só, veja só, Dan, que era um dos filhos lá de Jacó, né? Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair descostas o seu cavaleiro. Então veja que aqui era uma linguagem figurada. Dan não era uma serpente, mas Deus estava usando a serpente ali como uma metáfora. Compreende, meu irmão, minha irmã? Espero que esse assunto esteja sendo interessante para você e que também possa, pelo menos, despertar em você uma curiosidade para estudar mais. Tem outra em Miqueias, eu vou ler para você Miqueias também. Miqueias, é interessante essa aqui de Miqueias, porque diz assim, Miqueias, capítulo 7, versículo 17. Olha o que diz, versículo 17. Falando sobre, né, aqui, sobre os povos, sobre nações, que diz assim, o versículo 16 em diante. As nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder. Porão a mão na boca e taparão os ouvidos, lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão. Falando aqui a respeito do povo de Israel, que iria ser mais uma vez levado cativo, né? Então vê que existem muitas comparações. Aí você vai perguntar para mim, ali naquela passagem de Êxodo, o que era serpente? Aliás, de Gênesis, aquela passagem de Gênesis, o que era serpente? Bom, nós falamos para vocês ontem que a árvore do conhecimento do bem e do mal ali simbolizava uma pessoa, simbolizava, né, a consciência, a mente da pessoa. E a serpente ali, no meu entendimento, era justamente a natureza humana. E a natureza humana, sabe de quem? De Adão. A carnalidade de Adão. Porque se você lê 1 Coríntios, é 1 ou 2 Coríntios? Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios, capítulo... 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui, se não for 2 Coríntios, capítulo, eu vou achar para você, 2 Coríntios, capítulo 2, que fala que quem foi enganada ali, né, foi Eva. Eva que foi enganada. E ela foi enganada por quem? Ela foi enganada por Adão. Tá? Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4, que diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, veja bem, que não foi Adão quem foi enganado,
Quem foi enganado foi Eva. Sempre nós ouvimos dizer que Eva enganou Adão, mas não. Eva foi enganada. Foi enganada pela serpente. Foi enganada pela natureza humana de Adão. A Bíblia fala que Adão era carnal. Veja, meu irmão, minha irmã, aquela serpente ali, ela representava toda a natureza humana, todo o lado ruim, todo o lado negativo, todo o lado mal, a astúcia, representava tudo aquilo que era carnal que estava em Adão. E Adão, ele enganou, né, com a sua astúcia, ele enganou Eva. Por isso que você vai observar que quando a Bíblia fala que o pecado entrou por um homem, ele não entrou pela mulher, ele entrou por um homem. Esse homem é Adão. E, aliás, a semente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Observou? Mas isso nós vamos falando mais. Aí você vai dizer assim, mas, irmão Fredo, a serpente ali não era Satanás, não era o diabo. Meu irmão, minha irmã, nós vamos tratar desses assuntos, mas a Bíblia, ela não trata o diabo como um ser. Essa palavra diabo, ela quer dizer opositor. E dependendo do contexto, ela vai representar uma situação de oposição. Por exemplo, quando Satanás quer dizer acusador, né? Essas palavras quer dizer adversário, melhor dizendo. Então, o diabo, o acusador, e Satanás, o adversário, tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo que é inimigo, tudo aquilo, uma ideia contrária. Veja que o próprio Senhor Jesus, quando ouve as palavras de Pedro dizendo, não vá para Jerusalém, tem misericórdia de ti. Aí o que Jesus vai dizer? Arreda-te, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus. Veja que eu vou mostrar um versículo para você aqui, não tinha separado, vou ver aqui agora, mas tem um versículo lá que está em João, que diz assim, mas um de vós é um diabo. Olha só que interessante esse versículo, que está lá em João, né? Qualquer pessoa que leia João capítulo 6, versículo 7. Leia João capítulo 6, versículo 7. Então Jesus respondeu, não fui eu quem os escolhi, os 12, todavia um de vós é um diabo. É um diabo. Não é o diabo. É um diabo. Por que está escrito um diabo? Porque dependendo do contexto, existem outros diabos. Por exemplo, quando alguém traz uma ideia contrária às coisas de Deus para você, ali é um diabo, é uma serpente, tá? Ali é um Satanás, é uma pessoa trazendo uma ideia contrária. E essas ideias contrárias, esses pensamentos contrários, porque você vê, meu irmão, minha irmã, que não existe uma passagem na Bíblia, uma passagem sequer na Bíblia, que atribua, por exemplo, o diabo matando alguém, ou alguma coisa, e eu não estou aqui sendo advogado do diabo, pelo menos desse diabo da tradição religiosa, porque eu não creio mais nesse diabo da tradição religiosa.
Eu creio no diabo, mas de uma outra forma, de uma outra maneira. Não aquele diabo da tradição religiosa. Toda maldade, tudo aquilo que é mal, você quando lê a Bíblia, você percebe que tudo sai de dentro do homem, da sua natureza humana. Eu vou mostrar para você. Por exemplo, vamos ler Tiago capítulo 4. Olha só, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Eu queria ter mais tempo aqui, mas nós vamos fazendo o possível. Tiago capítulo 4, versículo 1 em diante. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, não é o diabo que faz guerra, mas vem das paixões que guerreiam dentro de vós. Vocês cobiçam. De onde vêm as cobiças? Eu vou ler para você agora Mateus, o próprio Senhor Jesus falando. Mateus capítulo 15. De onde vem a maldade? Olha só. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 19. Jesus fala assim, é o próprio Jesus falando. Olha só. Pois do coração, né? Pois do coração procede os maus pensamentos. Aí vem homicídios. Ah, não é o diabo? Não, é do próprio homem. Os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Por quê? Porque sai do coração, sai do próprio homem. A natureza humana, que era a serpente ali na mente de Adão, enganando Eva. Como se ele tivesse... Porque Eva não escutou Deus dando a ordem, mas era como se Adão tivesse assim... Bom, Deus deu a ordem para mim, mas eu vou aqui enganar a Eva, ela vai tocar, vai comer do fruto e passa para mim. Quando Deus perguntar alguma coisa, não foi eu, foi a mulher. O Senhor havia dito para mim, mas não foi eu, foi a mulher. E a mulher também disse, não, foi a serpente. Ou seja, foi a astúcia, foi o engano, foi a natureza pecaminosa, foi a natureza maligna. Tem mais. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, fala das obras da carne, não é obras do diabo. Fala das obras da carne, que diz assim, Gálatas 5, que diz sobre as obras da carne, versículo 16. Olha só. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Tá? Então, aí vai falar sobre as obras da carne no versículo 19. Ora, as obras da carne, quer dizer, não é obra do diabo? Não, obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, a feitiçaria também é obra da carne, o ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então veja que são obras da carne, o mal é obra da carne. Então, na minha visão, no meu entendimento, tá? Eu teria aqui vários versículos para mostrar para você.
só queria mostrar mais 2 versículos para você, para que você compreendesse. Um está lá em Gênesis, no capítulo 6, quando o próprio Deus, no versículo 6, e disse assim, Deus diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Veja, a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Era sempre somente para o mal. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Aí você vai dizer assim, mas Deus se arrependeu, por isso temos que entender. Porque Deus aqui a Bíblia está usando uma linguagem do ser humano, ou seja, o arrependimento, mas Deus não se arrepende, senão a Bíblia entraria em contradição. Por quê? Porque em 1 Samuel, tá? 1 Samuel capítulo 15, versículo 9, diz assim, olha só, 1 Samuel 15, 29. Olha o que diz. Diz assim, aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Então, aqui, Samuel está dizendo que Deus não é homem para se arrepender, mas lá em Gênesis diz que Deus se arrependeu. Então, nós temos que entender, lá Deus estava usando ali, o escritor de Gênesis estava ali usando uma palavra que nós humanos entendamos, ou entendemos, que Deus pesou no coração dele ter feito homem. Então veja, meu irmão, minha irmã, feito homem, né, daquela forma, um homem carnal, um homem... Por isso que a Bíblia fala que o primeiro Adão era carnal. O primeiro Adão era carnal. O segundo Adão espiritual, ou seja, Jesus espiritual. Então, eu não sei se os irmãos estão tendo... tá? Então, a irmã Dalva Souza dizendo, em Isaías capítulo 14, versículo 29, dizem raiz é fruto da cobra. A cobra não tem raiz, não tem fruto, tudo a ver com metáfora. Então, Isaías 14, né, 29. Então, é importante nós termos esse entendimento, porque aí as coisas vão ficando mais claras para nós, tá certo? Bom, alguém vai falar lá de Apocalipse, que fala que o diabo, a antiga serpente, o dragão, você lê aquilo ali, você vê nitidamente que é uma metáfora e que ali tinha vários simbolismos ali, simbolizava Nero, simbolizava a lei, simbolizava toda aquela perseguição que o povo sofreu lá, mas isso nós vamos falar também, porque eu penso em fazer com vocês um estudo sobre o Apocalipse, mas estamos agora fazendo esse estudo da história dos hebreus e também aqui. Mas eu vou continuar com esse assunto, eu não sei, amanhã nós vamos falar sobre Adão, e aí vamos falar sobre Adão, e eu gostaria de perguntar aos irmãos se gostariam que nós continuássemos com esse assunto, tá? Tratando desses assuntos aqui, o que os irmãos e as irmãs têm a falar aí, tá? Então, no meu entendimento, ali tudo aquilo de Gênesis era uma metáfora, tá bom? Conhecimento do bem e do mal, a árvore, a mente, o homem, né? Adão, a serpente, os pensamentos maus, as obras da carne, Eva foi enganada, por isso que a semente da mulher é que pisa a cabeça da serpente. Jesus lá na cruz, tá? Ele vence, e nós vamos falar mais sobre isso. Mas dê aí a sua
opinião se continuamos com esse assunto nas lives posteriores, tá bom? Enquanto nós vamos fazendo aqui, enquanto nós vamos fazer a oração, tá bom? Vamos à oração. Ó Pai amado e querido, queremos nesse instante conversar com o Senhor, porque embora saibamos que todos os dias, horas, minutos e segundos nós estamos em comunhão com o Senhor, porque o Senhor está em todos os lugares e em qualquer lugar nós podemos elevar os pensamentos a Ti. Nós tiramos aqui esses momentos para conversar com o Senhor, colocar diante de Ti as nossas dificuldades, também as situações que estamos vivendo, enfrentando, porque sabemos que quanto mais nós nos aproximamos de Ti, isso numa linguagem figurada, mais nos fortalecemos, mais queremos agradar ao Senhor. E agradar ao Senhor significa sermos melhores a cada dia, significa procurarmos de alguma forma, de alguma maneira, estender as nossas mãos aos que sofrem, aos necessitados, aos que precisam de ajuda. Por isso, Senhor, estamos aqui para Te louvar, para Te glorificar, para Te bendizer, para Te exaltar de todo o nosso coração. Pois o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o Deus que nós cremos ser o único Deus e Pai.
que nos ajuda, que nos fortalece, que nos guia, que nos orienta, que nos ensina a cada dia. Graças pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, pela orientação que o Senhor tem nos dado a cada dia. Pai, olha para os nossos familiares, olha para os nossos entes queridos, olha para cada irmão, para cada irmã que se encontra aqui conosco. Olha, meu Pai, para cada um, porque são pessoas que nós amamos e queremos o bem dessas pessoas, como também queremos o bem daqueles que, por alguma razão, podem desejar o nosso mal ou não querem que sejamos felizes, mas nós estendemos também as nossas súplicas e orações a essas pessoas, que sejam elas felizes, que tenham elas paz, como pedimos ao Senhor agora por aqueles que estão em hospitais e sempre pedimos, como pedimos por aqueles que estão em presídios, orfanatos, asilos, por aqueles que estão, meu Pai, sendo atormentados na vida espiritual, aqueles que estão sendo tentados, aqueles que não estão conseguindo de alguma forma, de alguma maneira, se libertarem dos maus pensamentos. Que o Senhor abrace, que o Senhor ajude. Toma todos em tuas mãos. Que a minha vida, a vida da Marcela, sejam cobertas pela tua graça, pela tua misericórdia. Como a vida de cada um dos nossos irmãos aqui. É o que eu te peço. E todos os que creem, digam, assim seja. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Antes de eu terminar, deixa eu ver aqui. A irmã Rosângela dizendo, estou entendendo perfeitamente. A Dalva dizendo, muito claro. E dizendo, eu quero muito, acredito que quer que continue o assunto, né? A Rosângela Pereira, eu gostaria muito que você continuasse com esse assunto nas lives posteriores, tem nos ajudado muito a entender as escrituras bíblicas. A Dalva Souza, sinto como estivesse estudando a Bíblia pela primeira vez, quero muito. A Silvia Miranda, continua, irmão Alfredo, agora que está ficando, aí ela diz aqui embaixo, agora que está ficando melhor, né? E a linda Marcela está dizendo, La Tentación também representa, para mim, entender la serpiente, já que Deus não tem a nadie, sino que somos tentados por nuestras concupiscências. E existe um versículo bíblico, não vou agora procurar, mas você pode procurar, que diz que não existe nenhuma tentação que não seja humana. Ou seja, a tentação sempre é humana. Uma das coisas que a tradição religiosa fez e faz e que engana as pessoas é dizer o diabo é o tentador, tenta. Não. A Bíblia fala que não existe tentação que não seja humana, ou seja, toda tentação é humana, é a própria natureza humana, tá bom?
Por isso que a Marcela diz que a tentação, la tentação, também representa, para me entender, la serpiente. Ao contrário, né? A serpente ele representa a tentação. Bom, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre Adão. Amanhã vamos tratar do assunto Adão, tá bom? Olha, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal. Se desejar contribuir, tem aí na descrição do vídeo como você pode fazer, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, uma excelente tarde, noite, dia, não sei o horário que você vai assistir essa programação, tá bom? E você que assistiu ao vivo, está assistindo ao vivo, um grande abraço, Deus continue abençoando, vamos em frente.